Ok, gente? No exemplo de agora, conforme podemos ver na descrição do problema apresentado aí, no enunciado do problema, nós temos um sistema de engrenamento aí, onde eu tenho um par de engrenagens acopladas em que permite a transmissão do movimento entre dois eixos aí, entre o eixo AB, AC, ao eixo DF. O torque atuante no eixo de entrada A, no ponto A, é um torque de 135,6 Nm. Sabendo que o diâmetro dos dois eixos é de 22,2 milímetros e são fabricados com o mesmo material, que tem um módulo de elasticidade transversal de 77,2 gigapascal, determine qual é o ângulo de torção no ponto A, uma vez que em F essa transmissão é bloqueada. E considerando que a engrenagem B tem um raio de 110 milímetros e a engrenagem E tem um raio de 150 milímetros. Lembrando do conceito de transmissão, não transmito torque, transmito força, e o movimento, o torque, ele é diretamente proporcional ao diâmetro. Se eu aumento o diâmetro do elemento de transmissão, eu aumento o torque. Se há redução, também há redução do torque. Nessa condição, então, calculando quanto desse torque estaria sendo transmitido para o eixo EF. O eixo AB, ele tem o mesmo torque da fonte geratriz aí que está atuando no ponto A. Ou seja, o mesmo torque em A é o torque em AD. O torque de BC eu já não tenho, porque ele é zero. Tá ok? De DAE também eu não tenho torque, porque a minha transmissão de movimento vai de A até B, de B para E e de E para F. O ponto C e o ponto D, nesse problema aqui, estão simplesmente para servir de apoio para ter a transmissão do movimento, para suportar esse eixo. E aí, então, transmitindo o torque A para o segmento do eixo EF, observa-se que nós temos um torque, então, de 184,910. Lembrando, na transmissão do movimento, eu transmito força e não transmito torque, tá ok? Eu tenho que fazer o cálculo aí. Como eu trabalho algebricamente sempre com as incógnitas, eu prefiro não tirar as incógnitas para o arredondamento ficar mais preciso aí, a resposta ter uma melhor precisão. Por isso que aqui está ficando o torque. Mas observa que no cálculo eu achei a força, tá ok? Se atente-se a isso, hein? Ok, então, achado o torque atuante no eixo EF. Observe então que eu vou tá travado em F. Então houve um ângulo de torção aí, houve um ângulo entre o ponto de aplicação desse momento e o ponto de travamento, ou seja, de E a F. Observe-se então que eu tenho
o torque EF vezes o comprimento EF dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento polar. Manipulando aí, fazendo o cálculo, observe então que eu cheguei a um ângulo de torção em EF de 30,134 vezes 10 a menos 3 rads. Eu peço que vocês se atentem a alguns pontos, porque ângulo de torção e distorção na torção, a unidade deles é uma unidade adimensional. Algumas literaturas costumam utilizar um ângulo adimensional, um grau. Particularmente, pela base conceitual, isso não é certo, tá ok? Porque distorção e ângulo de torção são medidas adimensionais. Então eu tenho que trabalhar com ângulo adimensional, em rad. Algumas literaturas, por exemplo, o próprio livro do Beer, trabalha com um ângulo em grau. Particularmente eu não gosto disso porque foge ao conceito, tá ok? Então, todo ângulo de torção, toda distorção provocada pelo cisalhamento, você verá comigo em uma condição adimensional, em radiano, tá ok? Por isso que eu não vou chegar à resposta em grau, porque eu não concordo com isso. Foge à base conceitual. Foge ao conceito primário do assunto abordado, tá ok? Beleza. Então agora eu vou transmitir esse ângulo de distorção, esse ângulo de torção, para o eixo AB. Para o eixo AB. Então eu vou transmitir ele de volta para o primeiro eixo, o eixo inicial, o eixo de entrada do torque. Então nós temos que o ângulo vezes o diâmetro, o raio da engrenagem, ele é igual ao ângulo que eu quero descobrir vezes o raio da engrenagem B. E nessa condição, então, achei que na engrenagem B ele teve esse ângulo, ele chega a 41,092 10 a menos 3 radiano. Ok? Observa que pela transmissão de movimento, ele foi um tanto, ao transmitir ele foi mais um pouquinho no outro eixo. Então nessa condição, no eixo AB, esse ângulo já foi um pouquinho mais, tá ok? Por causa dessa transmissão de movimento. E aí, então, agora qual é o ângulo de torção provocado pelo torque em A? Então observe então que para eu determinar qual é o ângulo em A, ele vai ser uma somatória do ângulo do eixo EF e do eixo AB. Então, calculando agora no eixo AB, o torque de AB vezes o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento polar. Manipulando aí e calculando, observamos que nós chegamos a um ângulo de AB de 25,781 10 a menos 3 radiano. Nessa condição, somando os dois, o ângulo de torção provocado aí nesse sistema de transmissão, ao ter um travamento no movimento no ponto F, esse ângulo de torção foi de 66,873 vezes 10 a menos 3 radiano. Tá ok? Então, esse é o problema proposto aí. Espero que
vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, apresente suas dúvidas lá no nosso fórum de discussão, que assim o mais breve possível, nós estaremos esclarecendo aí as suas dúvidas, tá ok? Um forte abraço aí e até a próxima.